Olá, o Gazeta Entrevista está de volta. Em Rio Branco agora são 13 horas e 40 minutos. Estamos ao vivo aqui nos estúdios da TV Gazeta. Antes de conversar com o Coronel Batista a respeito de meio ambiente, defesa civil, eu tenho um recadinho para dar para você. Ser um cooperado é estar presente, é unir forças, é confiar no futuro. Ser um cooperado é acreditar no trabalho, estar sempre pronto, com a certeza da vitória. A Coopserge acredita no cooperativismo como instrumento de integração, desenvolvimento e prosperidade. Valores que há 18 anos estão presentes em nosso dia a dia. Coopserge, feita por pessoas para pessoas. Bom, está aí, portanto, o recado da Coopserge. Queria agradecer a presença aqui do Coronel Batista. Obrigado por participar aqui do Gazeta Entrevista, Coronel, prazer recebê-lo aqui. Bom, nós estamos novamente, verão é igual Páscoa, né? Todo ano tem. O que a gente está se descuidando, Batista? Pessoal, nós temos dois grandes períodos aqui no nosso estado, né? Um período chuvoso e outro período de uma estiagem mais prolongada. E aí, nesse período agora de uma estiagem mais prolongada, nós temos os problemas tanto de baixar os níveis dos lençóis freáticos, né? Ocasionando diminuição da quantidade de água, volume de água nos mananciais, e também tem o período em que a vegetação fica muito seca, né? Devido aos fatores aí de altas temperaturas, pouca precipitação pluviométrica. Pouca chuva, né? Pouca chuva, né? Ocasionando aí com a ação do homem os incêndios florestais e as queimadas urbanas. Batista, eu queria que você se pudesse pontuar a respeito desse problema das queimadas, porque queimada é uma ação do homem, somos nós que queimamos. Eu queria que você explicasse o que pode e o que não pode em relação a queimadas. A tiazinha que varre no final da tarde, coloca aquele foguinho ali na beira da calçada. Isso pode? Não, qualquer tipo de queima de folhas, galhos, de pequenos lixos é crime, né? Isso, a legislação proíbe a queima de qualquer tipo de material. Essa queima ela é altamente prejudicial à saúde. Os gases que são emanados dessas queimas de entulho, elas prejudicam a saúde do homem, elas prejudica o meio ambiente, a flora, a fauna, então não tem nenhum benefício se queimar. Então, tem folhas caídas no quintal, coloca numa horta, né, no tronco de uma planta, de uma árvore, que vai servir ali como adubo. Então, não há qualquer tipo de queima nesse sentido, é crime. Não é crime aquelas queimas numa olaria, um ambiente fechado, não é crime. Mas a queima de qualquer tipo de vegetal nos quintais, à frente das ruas, é crime. O que falta para o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil ou a Prefeitura? O que falta para melhorar a fiscalização? Eu brinquei em relação à pessoa que varre o quintal, varre a calçada no final da tarde e queima, porque me parece que esse tipo de fiscalização é impossível para o Corpo de Bombeiros e para a Defesa Civil fazer. Cabe à própria comunidade se autopoliciar, né? Isso seria uma alternativa, mas eu não vejo o Corpo de Bombeiros nem a Defesa Civil fortalecendo a comunicação para isto. Existem os órgãos ambientais, e a gente já fez uma reunião, tem um período de normalidade, né, em relação a esse período de estiagem, mês de janeiro até o mês de maio ali. Então, a Defesa Civil do Estado, junto com outros órgãos, como a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, com as CEMEIAs, né, a Defesa Civil dos municípios, e outros órgãos, como o IMAC, outros órgãos também a nível federal e municipal, a gente fez várias reuniões para que todos esses órgãos fortalecessem suas ações naquilo que diretamente eles fazem em relação a esse período agora de queima, né? Queimas urbanas e dos incêndios florestais. Nós temos muitos trabalhos nessa área de prevenção, o Corpo de Bombeiros. Claro que essa parte de educação ambiental, nós temos os órgãos específicos para isso. Mas o bombeiro trabalha também nessa parte de prevenção, com palestras nas escolas, tanto na área urbana como na área rural. Por que não tem tido efeito? Capacitação de produtores rurais. Existe uma cultura muito forte da população, né, nessa região, e aí não é só questão do Acre, a Amazônia é legal como um todo, né? Outros estados também. O ano passado o Mato Grosso queimou um absurdo, né? Outros estados queimaram mais.
Mas é uma cultura muito forte da população no sentido de limpezas diárias, né? Às vezes não é por objetivo de plantar, mas limpeza diária, limpeza de entulho, de quintais. Então, a gente trabalha muito forte no sentido de tentar conscientizar, buscar conscientizar a população para evitar qualquer tipo de queimada. Porque essa fumaça ela é muito maléfica à saúde humana, hospitais cheios nesse período, prejudicando e aumentando o problema das doenças, aquelas pessoas que já têm problema respiratório, só aumenta os casos, só fortalece, né, a aumentar a doença, e isso enche os hospitais, né, Claro. uma grande procura. Agora, os produtores rurais, já passando para um outro nível de cidadão, né, um outro nível de queimada, os produtores rurais, me parece que é um público que a Defesa Civil poderia ter um maior controle. A Defesa Civil é um órgão de articulação e mobilização de pessoal, né, de instituições para determinado fim. Certo. Então, a gente se reúne com todos os órgãos ambientais, tanto no nível estadual como no nível federal, INCRE, Foi IBAMA, feita reunião, por exemplo, com a ICMBio. Federação da Agricultura e Pecuária? Vocês conversaram? Esses órgãos, eles participam dentro de nós temos uma Comissão Estadual de Gestão de Risco, né, que é coordenada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, e a gente faz reuniões, são mais de 29 instituições que fazem parte desse órgão, dessa comissão. E a gente se reúne, conversa sobre isso, passa orientações para os produtores rurais, né, para esse setor que você acabou de falar, passando orientações tanto da parte de prevenção como de resposta propriamente dita, né. As queimadas nesse período, ela é totalmente proibido fazer qualquer tipo de queimada nesse período, né. A gente tem os informativos aí do órgão ambiental. Como é que eu denuncio? Se eu vir uma queimada, como é que eu denuncio? Pode ligar para o telefone 193, que é o telefone do Corpo de Bombeiros. A gente recebe essa ligação da ocorrência ali daquele incêndio, a gente desloca o local, a gente plota, né, com GPS o local dessa ocorrência. No dia seguinte, a gente passa para os órgãos de fiscalização. No caso do município, nós temos as secretarias de meio ambiente, né, nos municípios, e no estado o IMAC. Mas na área urbana aqui é o órgão municipal responsável pela fiscalização. Todos os anos é feito isso. A gente recebe a ocorrência, atende a ocorrência do incêndio, e esses dados são enviados para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para que ela tome as providências, fiscalização e notificação, né, até multa para o infrator. E se a gente pegar ele em flagrante, a gente leva ele preso para a delegacia para as devidas providências. Isso é feito? Já foi feito? A gente teve 2 casos que a gente conseguiu chegar no momento, porque é muito difícil chegar no momento que a pessoa está tendo fogo, né? Geralmente o bombeiro ele desloca para o local a partir de uma solicitação via 193. Então já ocorreu ali a eclosão do incêndio. Mas já ocorreu alguns fatos da guarnição estar voltando de uma ocorrência, se deparar numa situação que alguém está tendo fogo, prende a pessoa e conduz para a delegacia. Coronel, foi falado no início do ano, nessas várias reuniões que vocês fizeram a respeito do monitoramento do clima, de que nós teríamos foi usada essa expressão, uma super seca. Como é que está isso aí? O que vocês identificaram lá atrás, vai ocorrer agora? Exatamente. Os órgãos de previsão, como o CIPAM, as orientações dele, os próximos 3 meses, são de chuvas, precipitações, chuvas, né, dentro da média e alguns locais dentro do nosso estado abaixo da média. Isso indica que nós vamos ter chuva abaixo da normalidade prevista, né, para esse período. Então, a gente vai ter maior diminuição dos nossos volumes de água, dos nossos rios, dos nossos mananciais. Um indicador agora recente é que nós já estamos com alguns mananciais com nível muito baixo, né, cacimbas, né, poços, né, alguns já secaram. Então, isso é um indicador que o lençol freático baixou devido à pouca quantidade de chuva que cai nessas regiões. Tocou num assunto interessante, em cacimba, poço. Porque quem tem isso em casa, o comportamento ele é distinto da pessoa que tem a água vinda pelo Depasa. Porque a pessoa que tem o poço, tem a cacimba, ela tem a tendência a imaginar que aquela água ali nunca vai acabar. Há uma espécie de estrago, de um mau uso da água em relação para quem tem poço e cacimba. No entanto, não é assim, né? Porque para que tenha água no lençol freático é necessário que seja alimentado. Quem alimenta. E quem alimenta isso é a chuva, né? São as chuvas, exatamente. Se não está ocorrendo chuvas, a tendência é diminuir o volume desse lençol freático, cada vez mais baixo. Então, por isso que as cacimbas, né, tendem a secar. Né, e a necessidade da pessoa que tem cacimba
ter moderação no uso da água, né? Exatamente, ter moderação, mas da mesma forma, nesse período, né, a gente orienta também a população que tem rede normal do DEPASA, que economize a água, né, a água que ela desperdiça vai fazer falta para um outro morador. Então, tenha zelo, tenha cuidado, use menos, coloque boia na caixa d'água, porque tudo isso evita o desperdício de água. Por falar em cacimba e poço, queria saber como é que está a discussão a respeito desses temas na Defesa Civil, porque a palavra é feia, a resiliência, a capacidade que nós temos de responder ou a seca, ou a enchente, ou a qualquer problema de ordem natural, esse comportamento do cidadão que tem poço, que tem cacimba, o poder público ainda parece que ainda não está conseguindo controlar o uso da água para quem tem esses instrumentos, né? Na verdade, assim, em anos anteriores, quem faz esse acompanhamento é o órgão ambiental. A CEMEIA. O CEMEIA, o IMAC. Mas em anos anteriores nós tínhamos mais perfurações de poço, né? O DEPASA, ele está fazendo um excelente trabalho, né? Não só aqui, mas no interior também, de aumentar a sua rede. Né? Alguns municípios têm água 24 horas. De né? maneira a fazer com que o cidadão não se sinta estimulado a ter o poço. Exatamente, a criar poço. E tem muitos até que tinham poços aí que já não estão mais utilizando. Estão utilizando somente a água tratada devido essa rede, né, ter atendido maior número de pessoas. Porque é difícil para o cidadão o seguinte, nós vivemos em um constante estado de falta d'água. Essa história de dizer que... Amazônia, né? Pois é, nós estamos na Amazônia. E como é que eu tenho água hoje e só vai cair água daqui a 2 dias? Isso tem nome, é racionamento, Exato. ou não? Exato. Você tem que racionar a água e tem que zelar também para que essa água também não seja poluída. As pessoas jogam tudo dentro do rio, Não, mas... acreditando que a gente não vai perder, não vai poluir aquela água. Vai poluir a água, essa água vai deixar de ser potável, vai ser ter uma complicação maior para o tratamento dela. Mas eu me referi, Batista, é o seguinte, porque quando o poder público aumenta a eficiência e a eficácia em relação a fazer uma rede sem desperdício, e a água chega na casa do cidadão, ele não vai se sentir estimulado a abrir um poço. O que estou querendo dizer é que, na verdade, quem tem que fazer primeiro o dever de casa seria o próprio poder público, né? Mas assim, a gente acompanhando hoje, tá, eu falo isso porque nós já estamos, como Defesa Civil do Estado, chega perto desse período de estiagem, a gente faz um levantamento, né, uma previsão se aquela seca vai ser severa ou não, se vai ter necessidade de decretar situação de emergência ou não, a busca de informações, né? Nesses últimos anos, teve um incremento de aplicação de muitos recursos no sentido de aumentar a rede, como eu falei anteriormente, aumentar a rede em todo o estado. Nós temos problemas em alguns municípios? Temos. Tem alguns municípios ainda que são abastecidos por alguns reservatórios que necessitam de grandes precipitações para poder se manter com o nível que abasteça 24 horas a população. Então, se a estiagem ela for prolongada, muitos dias sem chuva, onde você retira a água e não coloca, vai faltar. Então, é por isso que a gente recomenda o racionamento, essa conscientização da população no sentido de evitar qualquer tipo de desperdício. Bom, então podemos ter certeza de que nós vamos ter um verão com força, né? Tudo indica, né, pelos órgãos de previsão, que nós vamos ter um verão aqui amazônico severo, né, com chuvas um pouco abaixo da média, e isso é um complicador não somente para o abastecimento, mas com isso reúne todos os ingredientes, né, favoráveis para a eclosão de grandes incêndios. Então, aqui a Defesa Civil orienta, a gente do Corpo de Bombeiros pede, não faça qualquer tipo de queimada. Às vezes uma queimada, um pequeno lixo, um pequeno entulho, pode se transformar num grande incêndio, pode levar a um incêndio em residência, né, com prejuízo enorme que já aconteceu. Essas fumaças rurais, principalmente próximo de vias, elas prejudicam a visibilidade. Nós temos casos de anos anteriores de acidentes automobilísticos nas vias. Então, queimar só tem prejuízo, só tem danos, só tem malefícios, né? Não tem nenhum benefício que a gente possa citar aqui para uma queimada de vegetação. Coronel, queria agradecer a sua participação aqui no Gazeta Entrevista. A gente só que agradece, mais uma vez finaliza aqui agradecendo e tenho certeza que a população vai se conscientizar
e evitar qualquer tipo de queimada. Obrigado mais uma vez. O Gazeta Entrevista volta em instantes.